Hoje teremos um episódio especial, eu diria especialíssimo. Nós estamos aqui tendo a honra de receber, para mim, o maior expoente da importantíssima Escola de Campinas, o professor Luiz Gonzaga Beluso. Beluso, um prazer, uma honra você voltar aqui para o nosso podcast. Zé Márcio, eu fico sempre muito constrangido com esses elogios, porque isso fere minha formação jesuítica, entendeu? Eu fui seminarista dos jesuítas. Aliás, eu sempre digo, quando as pessoas fazem esses elogios, já falei para ele aqui, porque eu me considero um homem falível, como qualquer outro, igual a todo mundo, que teve a sorte de ser encaminhado numa determinada direção, né? Quando eu faço a retrospectiva, eu chego a uma autoconsciência também, eu vejo que teve muito acidente na minha vida. Favoráveis, né? Favorável. Então, eu não posso me considerar assim um formidável, porque eu fui indo de acordo com a circunstância. Não, mas é importante destacar que um grupo pequeno de pessoas, né, no interior de São Paulo, tudo bem, teve o apoio do Zeferino Vaz, teve o apoio de... Muito do Zeferino. Mas vocês fizeram uma revolução, né, no pensamento econômico, naquele social. Momento foi. É impressionante. Então Naquele isso foi. Tem que se destacar, não é favor nenhum. É uma verdade histórica, né? Vocês... Então, eu hoje estava vendo, me mandaram, acho que foi você que mandou um vídeo sobre a Conceição. Fui eu. Você. Muito bem. Então, e tem no vídeo, os 80 anos dela, e eu estava dançando com ela. É lindo? É lindo o vídeo. Dançando. É mesmo? É lindo? É. Acho que é do Zé Mariani, pode ser o vídeo? É do Zé Mariani. É mesmo? É lindo. E ela, quando foi para Campinas, né, ela veio da CEPAL, ela foi para o Chile, aí teve o Pinochet. Eu quero fazer um registro aqui, que eu ouvi, ela contou para mim, lá no bojo do Conversa com o Economista. Ela contou para mim o seguinte: tudo bem, CEPAL, Otávio Gouveia de Bulhões depois, matemática, tudo. Mas ela falou, eu fui aprender teoria econômica, aprender e aprofundar teoria, o Beluso. Isso eu ouvi da Conceição. E está lá, está no livro. No livro, ela falou. Não é que eu estou querendo... Mas ela era muito, assim, afirmativa, mas ao mesmo tempo muito generosa e tal, e muito... É uma convivência interessante, a despeito de nós termos tido algumas controvérsias, digamos assim, né? Como, por exemplo, na véspera em que o Ulisses arrumou uma reunião com o Tancredo aqui em São Paulo, no Maxud Plaza. Você sabia disso? Não, você me contou, sabia, mas conta para os internautas. Conta. Muito bem, aí eles montaram assim um ambiente arredondado, de modo que as pessoas ficassem em volta do... Como se fosse a tábua redonda. Como se fosse a tábua redonda. Só que o Tancredo estava assim, numa posição um pouquinho superior. E eu tinha tido uma discussão com ela, assim, bastante aguda, como sempre, né? Mas a gente se dava muito bem. E o Tancredo, quando sentou na cadeira, ali no trono dele, ele botou a mão assim, cutucou a perna da Conceição e falou, como vai a senhora, dona Cristina Tavares? Sabe que a Cristina Tavares era uma deputada, né? Então, e ela, depois nós fomos almoçar, e acabou tudo, fomos almoçar ali no Maxud mesmo, né? Mas ela era uma pessoa muito especial. Agora, Beluso, foi bom que você tocou essa coisa do Tancredo, porque foi fundamental a aproximação de vocês, você, João Manuel, a assessoria que vocês deram, Luciano Coutinho, e que vocês deram para o Ulisses, né? Sem dúvida. Está faltando outro economista? O Luciano, você e o João Manuel. Essa trinca, eram os né? três.
E, Desde 76, mais ou menos, a gente... e foi até o fim, né? Foi até o fim. Aliás, eu tenho uma história com Ulisses que eu posso contar, Pode, deve? que é o seguinte: na véspera da viagem dele para Angra dos Reis, Fatídica. fatídica, ele marcou um jantar comigo. Vou explicar a dignidade que esse homem tem. Eu não sei se você sabe que eu tive uma controvérsia ali, umas diferenças com o Severo Gomes. Sim, Você sabe, né? sim. Por uma razão muito própria da elite paulista. Mas tudo bem, vamos deixar para lá que eu não vou falar, eu me dava bem com ele. Então ele me convidou, olha só, eu que era um professor, um assessor dele, ele falou: eu queria te pedir licença para viajar com o Severo, porque as nossas mulheres são muito amigas. Eu falei: mas doutor Ulisses, você vai pedir isso para mim? É uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Vou desligar. Perdoa, continua, Belo. Como é que desliga essa merda? Tira o Como é que som. desliga? Tira o som, Zé. Mano, eu tô querendo, proteção contra toque, eu não quero. Que merda. Fala para. Desliga pra mim. Desliga. Agora não. Pronto, desliguei. Perdoa, Deus. Então, nada. Então, as mulheres eram amigas. Mulheres amigas. E nesse jantar, você faz tempo que não vai no meu apartamento, né? Faz tempo. Então. Eu fui e deixei só. Eu deixei uns livros da portaria para não te amolar. O livro ficou legal, não ficou? Sim, meu filho já pegou. Mas você está lendo, você ficou um exemplar para você, não ficou? Sim, o que você fez a dedicatória. Tá legal o livro, não tá legal? Muito legal. Muito legal. Tá bom o livro. Tá bom. E aí, faz tempo que eu não vou no teu apartamento, você estava dizendo. Não, está dizendo porque eu guardei umas fotos que foram tiradas no dia do jantar. E tem uma que eu sou especialmente... Você me mostrou. Meu filho, o teu filho. Cacá, pequenininho. E tá a foto do Ulisses. Com 3 anos. Maravilhosa. Maravilhosa foto. Eu queria ampliar aquela fotografia e botar em algum lugar na... Nós vamos fazer, você vai ajudar, quando você fizer 85, vamos fazer um livro, e aí tem uma sessão de fotos, nós vamos recolher tudo isso aí, essa foto tem que estar. Isso é bom, eu tenho mais fotos ainda. Tenho fotos com o Quércia, que eu fui secretário de Ciência e Tecnologia. Que figura o Quércia. Figuraça. Era uma força, o Quércia, você não sabe, eu acompanhei porque eu era aspone do Montoro. Sim, eu sei. E o Montoro me colocou a mesa no Salão dos Pratos. Meus amigos iam lá e falaram: pô, você virou governador? Porque o Salão dos Pratos era maior. E ninguém dava pelota pro Quércia, da turma do Montoro. Não dava mesmo, aliás. Era eu e o Marcelo Antinori. Sim, o Marcelo. E aí o Quércia me tratava muito bem. Mas o Quércia, que é visto assim como um governador meio caipira, etc., que era de Pedregulho, né? Pedregulho. E aí ele um dia chega para... Quando eu saí do governo federal, ele chegou para mim e falou: eu queria que você me ajudasse aqui a fazer a autonomia financeira das universidades. 3 universidades paulistas. Você fez, pô? Claro que fiz. Claro que fiz sob o comando dele, que era o governador. Ainda, né, Belo? Está valendo. Ainda. Espero que ninguém... Porque é o seguinte... Isso está ainda num decreto. Decreto do governador. Precisa passar para a Constituição do Estado. Eu fiz uma batalha para conseguir isso, não consegui. Mas está valendo até agora. Mas o problema é o seguinte: se você, por acaso, tentar mexer nisso, o pau vai cantar. E é capaz de piorar. Não mexa, porque o pau vai cantar. Olha o Quércia, fez isso com você, né, da autonomia. Outra coisa que ele fez, que é de tirar o chapéu, eu modestamente com o Bresser, etc., fizemos com o Nakano, o memorial o ILAN, Instituto Latino-Americano. Sim.
achamos a casa ali na Colômbia 66, passei o Pires, né? Até o Montoro frequentava muito lá. E não, o Ilan era dele. O Ilan era dele. E aí, depois o Eugênio, o filho, depois que morreu, tudo vendeu. O Ilan, você sabe. Bom, mas o Quércia, inspirado um pouco, vou fazer um negócio melhor. Fez um memorial na América Latina. Posso te contar a inauguração? Deve. A inauguração tinha a presença do nosso grande arquiteto, né? Oscar? O maior arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer. Darcy Ribeiro. Você sabia que na inauguração eles estavam lá? Você sabia? Eu também estava. Você estava. E a concepção cultural do memorial foi o Darcy, praticamente, né? Foi o Darcy. Mas você sabe que houve um episódio engraçado, né? Que o meu ex-cunhado, Rui Granzeira, você lembra dele? Lembro. Ele era... Professor, né? Professor, foi professor da Unicamp. E ele foi convocado para fazer a gestão ali da construção. A gestão da construção, né? Do memorial. E nesse processo aí, né, o Rui, que estava fazendo essa gestão, o Rui perguntou ao Niemeyer se um espaço ali que estava todo com terra, né, se podia plantar umas árvores aí. E o Niemeyer ficou pé da vida, porque isso fazia parte da construção arquitetônica, né? E aí teve um charivari lá, e o Rui teve que sair. Eu, como era secretário, fui conversar com os dois. Aliás, teve um jantar no Palácio dos Bandeirantes, né? Em que os dois estavam lá. E você sabe que o Darcy gostava de seduzir as moças, né? Muito. Né? E as moças seduziram a ele também. A moça seduzir a ele. Isso. A recíproca é verdadeira. Mas o Niemeyer não, sempre daquele jeitão dele e tal. Mas foi uma inauguração fantástica. O Darcy, nesse período que ele ficou aqui, ele era muito amigo de um filósofo que eu mais tive amizade. Eu pegava o carro e ia para São Carlos. O Bento Prado. Bento Prado, né? Meu amigão. O Bento era uma figura. Bento Prado, um dos maiores importantes filósofos da USP. Se não me engano, você levou uma vez ele na GV. Levei ele na GV. Eu vi ele lá. Levei. E ele tinha uma outra virtude. Ele era palmeirense. E ele tinha uma terceira virtude, uma resistência ao álcool. Sim. E aí uma vez nós fomos beber, o Darcy, o Bento e eu. E o Bento não levantava. O Darcy toda hora ia urinar, né? E tal, lá pelas tantas o Darcy falou: Bento Prado, ele era carnavalesco. Bento Prado, a maior bexiga, a mais resistente bexiga do Brasil. O Darcy era uma figura. Eu vi o Darcy com o Brizola no Tuquinha. Quando o Brizola foi candidato, lembra? Uma das coisas mais lindas, emocionantes, eles dois foram na PUC. Quando ele ganha, está no livro dele, Confissões, quando o Darcy, ele ganha doutor honoris causa pela Sorbonne. Você já leu o discurso dele? O Beluso já leu até para mim. Você já leu ou não? Ele fala: eu fracassei. Eu fracassei. E ele vai falando fracassei. Aí, ao término, quer dizer, ao contrário. Ele fracassou, ele fez um monstro. Né? Monstro. Morreu cedo, hein? Morreu 75. cedo. Eu vi os dois juntos, aquele tempo bom, quando o Brizola virou candidato de novo. Do Tuquinha. Não, os dois vieram juntos, imagina. Quem? Os dois, Brizola e o Darcy. Eu devo dizer a você... Não, eu estou imitando o não. Eu devo dizer a você, Manfred, que ele tinha um jeito barroco de falar, né? O Brizola falou de improviso para variar já. Ninguém deu um show lá, e depois foi o Darcy. Imagina os dois juntos. Não, o Darcy era um negócio. Mas voltando aqui, Beluzão. Então você teve uma participação importantíssima no governo Quércia. E depois no sucessor dele, né? Fleury.
Aí eu fui Agora eles romperam, né? Romperam. Feio. Muito. Por qual motivo? Deixa pra lá. Porque, vou te contar, eu era secretário de Relações Internacionais. Então, eu promovia várias viagens Sim. do como Fleury, secretário, sim. como secretário. Então, a gente foi para a Inglaterra, jantamos na casa da Margaret Thatcher, fomos para a Inglaterra, fomos para a Alemanha, que era o Helmut Kohl, né? Fomos à França, etc. E numa dessas reuniões em Londres, houve lá um incidente, porque ele levou uma figura do Amazonas que é conhecida. Você consegue lembrar o nome dele? Quem que levou? O Fleury? Não, o Fleury estava na mesa, né? E aí começou um charivari ali. É mesmo? Não, charivari não foi que eles brigaram, começou uma conversa, muito ao contrário, não brigaram, conversa sobre como eles iam promover a candidatura do Fleury para presidente da República. Aí não dá. Aí eu falei, olha, deixa eu, com todo respeito, tudo bem, vocês podem pensar o que quiser, mas eu peço para me retirar da mesa e ir embora para o hotel, que a gente estava hospedado lá. Então, porque o Quércia elege o cara, ele tinha uma questão de fidelidade, que a prioridade da candidatura era do Quércia, né? Sim, e isso causou um desconforto para o Quércia e tal, ele ficou chateado, porque o Fleury foi escolhido pelo Quércia, porque o Quércia tinha 90% de popularidade em São Paulo. Ele na verdade, construiu toda a rede rodoviária de São Paulo, foi ele que fez. Duplicou várias estradas, etc. Então, ele tinha esse jeitão, mas ele ficou muito, muito, muito abalado por esse episódio. Né? E a partir daí degringolou a relação. Não, aí houve um rompimento. Houve. Eu me lembro muito bem que eu estava na sala do governador, ali, né? E começa ali uma conversa, né? Sobre, até mesmo um secretário que tinha sido secretário dele telefonou e ele tinha relações com o Estadão, então como é que nós vamos fazer para nos livrar do Quércia, etc. Eu falei, olha, eu não posso ouvir isso, não há condição de ouvir isso. Aí eu sentei com quem estava pode lembrar disso e confirmar, é o Aloysio Nunes Ferreira, que ele era do Quércia, ele era secretário de governo, pode ser? Pode ser, eu não me lembro direito. Ele está em Bruxelas agora. E ele está em Bruxelas? Que fala que qual órgão? Não, ele está junto ao Parlamento Europeu. Ah, mas representando o Brasil. Quem que indicou ele? O Lula. O Lula. O Lula indicou. Esse é outro somebody love, hein? Quem? O Aloysio. O Aloysio eu vou contar um episódio. Meu amigão. Não, eu gosto dele, mas eu vou contar um episódio. A filha dele já foi meu vizinho. Não, as meninas são maravilhosas. E eu gosto dele. A filha dele fez prova da Ampec na mesma sala que eu. Mas deixa eu vou contar um episódio. Adriana. Deixa eu contar um episódio rapidinho, Beluso, que é interessante sobre o Aloysio. O Gabrielzinho e eu fomos na casa do amigão do Carlos Nelson Coutinho, meu Deus, agora, o Leandro. Leandro Conde. Leandro Conde, com a gentileza, um cara espetacular, né? E aí ele foi reclamar com o Carlos Nelson, que o Carlos Nelson, vocês tomam café? Ele pro Galípolo e para mim. Aí tomamos. Vocês tomaram café lá no Carlos Nelson? Aí o Gabriel falou, não, ele não tomou, ele não ofereceu, também nós não pedimos. Aí ele não ofereceu,
Aí ele foi, Carlos Nelson, a hospitalidade baiana já foi melhor, né? Aquele vozinho. E aí ele dizendo, aproveitou a ligação, ele falou assim, Carlos Nelson, até que enfim o companheiro Aloysio virou secretário-geral. Porque ele tinha virado secretário-geral da presidência do Fernando Henrique. Fernando Henrique. E ele, como ex-partidão, ele foi pro PSDB. secretário, até que enfim o companheiro Aloysio virou secretário-geral. A ironia fina do Conder, né? Impressionante. E ele foi pro PSDB. Né? O Aloysio foi pro PSDB. Um cara inteligentíssimo. Muito. Preparado. Ele teve um papel importante na luta armada, ele era motorista do Marighella. Marighella. E foi um sustentáculo do Serra no governo de São Paulo. Sim. Preparadíssimo, muito hábil. Hábil, muito bem preparado. E um cara fiel. Porque se ele está com você no projeto, ele é fiel. E é verdade. Uma das coisas boas lá quando ele era meu vizinho é que buraco na rua resolvia no mesmo dia. Isso é bom, verdade. né? Não, é sério. Luiz Mas nunca vi fazer tão rápido, professor. Mas por que entramos em Aloysio? Por que entramos no Aloysio? Não, por causa da reunião no Palácio dos Bandeirantes com o Fleury, que ele estava presente. Agora, Beluso, o teu livro, até hoje, é um clássico, né? Valor e Capitalismo. Capítulo 1, Avanços e Bloqueios. Não é isso? Você lembra bem, você editou duas vezes. Eu editei 2 vezes, né? Mas eu quero fazer uma consideração aqui, que quando os capítulos sobre os clássicos, o Sraffa, eu não mexeria em nada. Agora, no capítulo da transformação crítica, quer dizer, o Marx, aliás, eu discuti muito com a Conceição, discutimos muito, ela deu umas sugestões, etc. E eu, quando reli, há um tempo atrás, eu falei, precisa complementar isso. Eu escrevi um outro livro que é sobre o mesmo tema, né? E que é mais completo que esse aí que você sabe, né? Mas o Valor do Capitalismo está com qual editora agora? Porque nós reeditamos a minha. Sim. E depois foi reeditado, né? Acho que a Unicamp reeditou, pode ser? A Unicamp reeditou. Mas precisaria, está esgotado, precisaria reeditar, né? Você não acha? Está esgotado. Posso fazer uma parte aí, Zé? Pode. Semana passada, se não me engano, né? Acho que domingo que eu estava na sua casa, a gente discute várias coisas, né? E aí eu falei para ele que você, na aula na PUC, você trazia o Valor do Capitalismo. Que na época era o doutorado do Beluso, né? Eu contei para ele que você trazia... Eu trazia, acho que dava... Você dava alguns capítulos, né? Aí, voltando aí que o professor falou agora, aí ele me mandou uns artigos, aí voltamos a discutir o negócio lá da teoria da utilidade, né, e tal. Aí eu não lembrava de todo o livro, né? Você dava alguns capítulos, né? Falei para ele, contei. Aí eu li para ele um negócio lá, né, que você tinha me mandado, que o Emiliano Brancaccio. O texto que você me mandou de um debate que ele teve com o economista italiano, que teve um debate com o Blanchard em 2019. É maravilhoso. E ele propõe lá no final que tem que voltar por Marx e para os Sraffa, né? Aí eu estava comentando que o Beluso tinha me mandado o texto, o Beluso falou assim, mas eu fiz um capítulo lá criticando o modelo do Sraffa. Aí eu falei, professor... das limitações. Das limitações. Aí eu falei, professor, eu tenho o livro. Falei, professor, dá para me mandar o capítulo? Aí ele me mandou o capítulo, e eu dei aula de micro 30, sei lá, anos. O capítulo que ele faz da limitação do modelo Sraffa é um primor. Até hoje. Aí eu liguei para ele e falei, professor, em 5 parágrafos você acabou com a teoria da... Não, mas ele acabou de uma forma... Tanto que eu vou aproveitar a conversa, que eu acho que ninguém sabe. Aí eu perguntei pro Beluso, né, professor, falou assim, você estudou pra caramba a teoria microeconômica para fazer esse capítulo, porque não é uma crítica retórica. Ele vai nos pontos matemáticos, vai na função.
Eu fiquei besta de ver. Não. Aí eu liguei para ele e falei, professor, ele falou, eu tinha 32. Eu falei, você estudou pra caramba microeconomia a padrão, né? Ele Eu falou, estudei muito. Estudou economia, muito, só Não, pra ele eu vou saber. falar assim. outra coisa do Beluso, que é o seguinte, eu estava entrevistando o Simon, eu fiz 2 cursos com o Simon, né? Aliás, num deles eu era assim de carteira do Daniel Dantas. Aliás, o Simon se respeitava o Daniel Dantas. Depois começou a respeitar a mim porque eu era um pentelho, né? Mas Você está falando do Mário Henrique. Mário Henrique. Aí você fez um artigo. Primeiro você fez para nós uma observação e no Ensaios Analíticos você fez um artigo. Você com elegância, que você é um cara elegante, mas você destrói metade do Ensaios Analíticos. E aí eu fui entrevistar o Mário Henrique e eu falei, olha, o professor Beluso, tá, fui com todo jeito. Aí sabe o que ele falou? Ele falou, o Beluso tem razão. Eu sei se você me contou isso. O Beluso tem razão. Você sabe que Ele nós admitiu. convivemos no Conselho de Economia da Fiesp. E vocês foram da mesma escola lá atrás, Fomos né? do Santo Inácio. Santo Inácio. Ele foi E considerado o melhor aluno do Santo Inácio. Não, mas eu ouvi um baita elogio do Simons e dizendo, ele tinha um baita, ele não tinha tanto respeito pelo João Manuel, ele não tinha, eu vou falar a verdade aqui, por razões políticas, sei lá. Mas ele tinha um respeito pelo Beluso e ele falou que a tua crítica nos ensaios analíticos, você tinha razão, ele te deu razão. Você quer saber mais uma coincidência que você não sabe em relação ao Beluso e o Mário Henrique? O Mário Henrique Simonsen sentou na mesa de operações da corretora Convenção e quando saiu, adivinha quem foi no lugar dele sentar na mesa? Beluso. Beluso. Foi o meu Isso eu acho que você calvário não sabia. no mercado. Meu calvário no mercado financeiro. Você Onde ficou eu aprendi muito. muito, 5 no mundo anos, real, é. 5 anos. 5 anos. Né? E nós enfrentamos. Era o Coxa, né? O Coxa. O Coxa. É. E nós enfrentamos ali mudanças como, por exemplo, o Plano Real. Eu estava lá. E posso continuar? Pode? Aproveitando, professor, foi aí que eu te conheci, né? Quando eu estava no mercado. Sim. Naquele tempo, bem diferente de hoje, o economista sentava na mesa de operação. Não é que nem hoje que tem uma sala, o cara fica vendo o gráfico, não sabe. Eu queria aproveitar que às vezes as pessoas não sabem que você sentou numa mesa de operação. Sentei. E sentou na mesa, quer dizer, não é numa sala. Sentei na mesa mesmo. E eu queria que você contasse, para quem não conhece isso, o que mudou a tua visão do mercado financeiro de ver aquilo ao vivo. Olha, essa tua pergunta é maravilhosa e o Belusão vai responder, mas eu não resisto a contar uma coisa. Eu fazia doutorado na Unicamp. Quando você dava aula para mim. Eu vinha de moto. Chegava na hora... Eu chegava às 10 horas da noite de Campinas para dar aula para nós. Aí... Não, chegava às 9h30, que era o segundo horário. Aí 9h30 no horário. Eu saí do doutorado por causa dele. Que eu já vou explicar. Ele era meu orientador, né? E o Mário Poças, que era um bom professor. Era um bom. Mas eu falei, o professor Beluso tem uma visão diferente. Eu fiz umas 4, 5 observações contrapondo o Beluso a ele. Tá bom. Aí, entrega do trabalho dele. A entrega do deadline era uma segunda-feira, Belusão. Isso, eu lembro. Esse episódio. Eu chego na quinta, ele falou, não vou receber. O prazo era segunda. Como, professor? Eu vim de São Paulo, segunda. Eu avisei que o prazo era segunda. Bom, mas então, o Mário Poças... Não recebi, olha só. Eu vou no banheiro, olha a minha sorte. Estou no banheiro, tá, eu chego Mafezoli. Mafezoli. Sim. Ô, Mafezoli, de Piracicaba? Sim, Piracicaba. Ô, Mafezoli, isso. está aqui, já era férias, né? Sim. Você veio aqui. Eu vim entregar o trabalho do Mário Poças. E ele recebeu? Recebeu. Eu saí do banheiro. Eu nunca fui tão violento, verbalmente, né? Eu fui tão violento que eu tive que sair da Unicamp, doutor, até para não gerar problema para o meu orientador. Então, era um grande professor, mas o Mário Poças, no fim ele saiu, né? Depois ele saiu. Ele saiu da Unicamp, foi para o FRJ,
né? Mas não saiu bem, né? Não saiu bem. Ele foi diretor do Instituto de Economia, né? É um grande professor, mas ele tinha problemas, não, né? Ele tinha um temperamento um pouco complicado, né? Tanto, isso pode ser exemplificado pelo fato de que ele foi a uma reunião da ANPEC, Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, né? Para dizer que o que era ensinado em Campinas não servia porque estava fora do padrão científico, etc. Ele era engenheiro, né, de formação, e quem cuidou muito dele o tempo inteiro foi a Conceição. Conceição que foi responsável pelo doutoramento dela, ela ficava em cima e tal. Mas depois ele teve esse repente. Isso acontece, né? Porque mas sabe o que é a impressão que eu tenho? É que vocês sempre foram protagonistas, tanto na parte acadêmica, você, o João Manuel, depois a outra geração, o Aloysio Mercadante também, né? Sim. Vocês sempre tiveram protagonismo político, não só acadêmico. Sim. E ele nada nesse aspecto. Pode ser um. Não, não mas pode ser. Você tem razão, você fez uma ótima observação. O cara sabe, quer dizer. Porque nós, nessa época, 75, que eu fiz o Valor e Capitalismo, etc., nessa época, um pouco mais para frente, surge um questionamento, digamos, do DOI-CODE comigo, né? Eles cercaram o meu apartamento, eu morava com a Ana Beluso, uma pessoa maravilhosa, né? Eu era casado com ela. E aí eles começaram a cercar ali na rua, onde eu estava no meu apartamento, começaram a cercar preparando a minha prisão, né? Aí você vê como a vida é, né? O pai da Zélia Maria Cardoso de Mello, minha amiga, tua amiga, o pai da Zélia chamava-se Semiliano Cardoso de Mello. Eu, delegadão. Delegado, aí ele me chamou no DOPS, ali perto da Estação da Luz, né? Me chamou lá e falou, olha, eu vou te cuida aí. arrumar o teu passaporte e preparar a sua viagem para a Europa, né? Ele foi de uma generosidade comigo. Eu me dava muito com ele, porque ele era irmão do Dr. João de Deus, né? Que é o pai do João, é o pai do João Manuel, né? O pai do João Manuel, o Dr. João de Deus. Uma figura extraordinária, junto com a dona Adelaide. Que a mãe dele era incrível. E então eu saí do Brasil no dia 25 de dezembro de 1975. Natal. Dia de Natal. Eu fui jantar com meus pais. Aí peguei um carro, não meu, um amigo meu que estava guiando, e fui para Viracopos, onde saía o voo. Naquela época ainda tinha o Concorde? Tinha. Tinha o Concorde, que era Campinas. Tinha Concorde. Campinas, Paris, né? Tinha. Eu tinha um amigo fazendeirão, que não vou falar o nome dele, uma figura polêmica, mas uma figura. Ele dizia, onde tem umas terras, né? Aonde? Ah, fica 4 horas de Paris. Aonde? Em Campinas. Porque no Concorde fazia 4 horas. Sim. Maravilhosa. Não, fica 4 horas de Paris. Não, mas eu desci em Londres, onde fui recebido pela Lourdes Sola. Faz tempo, você lembra dela? Lourdes Sola, lembro. Lembro. Ela foi minha professora, sabia, de metodologia. A Lourdes era uma boa professora. Sim, muito boa. Lourdes Sola. Eu não sei o que aconteceu com ela. Não, faz tempo que eu não a vejo. Mas aí eu também. Aliás, ela foi minha chefe. Você nomeou o Luiz Antônio, você que nomeou o Luiz Antônio de Oliveira Lima para uma diretoria do SEAD. Do SEAD, sim. E a Lourdes era subordinada ao coisa. Isso. E eu estava subordinado a Lourdes Sola. E eu estava escrevendo a minha tese e eu ficava na biblioteca. Ela, com razão, falou, pô, você está aqui, você tem que trabalhar, né?
E ela veio para cima de mim com razão. Ela tinha razão, tá? E aí quem me defendeu foi o Oliveira Lima. Oliveira Lima. Luiz Antônio. Mas Luiz Antônio é outra figura, né? Figura. Um monumento, né? É um monumento intelectualmente, como economista. Ele estudou filosofia, sabe? Muito. Né? Muito. Ele foi aluno da que o pessoal chamou de Fefeleche. Né? Da foi aluno do Departamento Francês de Ultramar. Isso. E eu estudava ao mesmo tempo em Ciências Sociais. Nós convivemos muito. Eu tinha uma interlocução muito até Aliás, hoje. você coloca no prefácio, você coloca, agradeço fulano, beltrano lá, e ao Luiz Antônio, que no silêncio das madrugadas paulistanas me emprestou a sua profícua análise de economista e filósofo. Você lembra bem disso. Tá eu fiz um agradecimento para ele, porque nós líamos o Capital, etc., e mais o Keynes, Teoria Geral. Nós líamos porque o Luiz Antônio era notívago. E eu também naquela época era. Agora não, eu sou normal. Então a gente discutia ali. Aliás, tem um incidente engraçado que eu não vou contar, porque não é comigo nem com ele, é com uma outra figura que também é polêmica. Uma figura polêmica. Meu amigo, né? Mas eu não vou contar o episódio porque não é o caso. Né? Agora, Beluso, deixa eu fazer um registro aqui. Eu na Unicamp fui teu aluno e tal. Mas na verdade eu acho que eu fiz 2 mestrados, ou pelo menos um doutorado, com o Beluso, informal. Com o Beluso e com o Luiz Antônio de Oliveira Lima. Que eram os jantares nossos no Gigeto. Sim. Antológicos, né? Antológicos, né? Saudades. Saudade. A gente era feliz e não sabia, né, Beluso? Isso. O Donda, que infelizmente querido, morreu muito cedo. O Donda, o Luiz Antônio de Oliveira Lima, o Beluso. Eu lembro uma noite, teve noites que até me emociona, mas teve uma noite lá, um bate-papo seu sobre futebol, porque isso aqui é uma enciclopédia de futebol também, e estava o jogador do Monaco brasileiro, aí ele te reconheceu, Sim. E aí você chamou ele para a mesa. Sim. Eu nunca vi. Foi uma aula de futebol internacional. Ele com o... Como é que era o nome dele? Era um jogador... Enzo não. Brasileiro. Jogou no Mônaco. Sim, era um jogador do São Paulo. Era um Depois craque. Ele saiu do São Paulo e era um craque. Cracaço. Famosíssimo. Puta, me fugiu o nome dele. Eu também não... Agora não. Mas olha, foi uma aula extra de futebol. Ele e fulano e Beltrano e não sei o que, a tática. Enzo, não é Enzo? Você lembra? Eu estou com o nome na ponta da língua. Eu não estou lembrando. Mas você sabe que ele, em Mônaco, ele teve uma convivência muito grande com a família. Sim. Você sabe, a família real de Mônaco. Os Gracier, como é que é? A Grace de Mônaco? Quem era a Grace de Mônaco? A Grace de Mônaco. Era uma atriz. Artista de Hollywood, muito bonita. Que morreu num acidente de carro. Grace Kelly. Grace Kelly. É isso mesmo. Como é que ele chamava? O príncipe lá? Ranier. E o nosso amigo lá, o jogador, frequentava muito a casa dele. Malfi, como é Malfi o nome dele? Amalfi. Não, o nome Amalfi. Amalfi. Mas foi uma aula dos dois de futebol. Porque o que esse cara conhece de futebol é não só do contemporâneo, do passado, né? Que noites memoráveis, né? Durante anos. E era gostoso o Gigeto. Era gostoso o Gigeto. E diversificado, os artistas, né? O teu problema lá era encontrar o Mustafa, né? Não, teve que um também episódio é bastante no Gigeto. Um episódio no Gigeto, então. Teve um episódio, assim, digamos, um tanto recente, mas não muito, em que eu estava sentado à mesa. A gente estava comendo, estava o Walter Appel, o Fred Mazzucchelli, e tinha mais o menino lá da Unicamp também. E nós estávamos sentados numa mesa quase na entrada, muito próximo da entrada.
E eles estavam fazendo uma reunião lá, Com o Mustafa. Mustafa, o Carlos Facchina e o Arnaldo Tironi. Porra, trinca. E aí, depois eu tive que pedir desculpas. Aí o Carlos Facchina veio me dar a mão. Eu não dei a mão para ele. E o Mustafa picou a mão. Igual a mula também. Agora, aí o Fred falou assim, senta aí. Não vai. Agora eu vou fazer um registro aqui. Que figuraça. Vamos fazer uma homenagem aqui, merecida. Que figuraça que é o Fred Mazzucchelli. É grande figura. Porque o Fred, o Beluso é uma máquina de produzir texto, etc. Mas o cuidado, o carinho que o Fred teve, pelo menos 2 ou 3 volumes seu, é o Fred que cuidou, né? Sim, o Fred cuidou. Selecionou, papapá. O Fred é uma figura, né? E ele tem livros fantásticos de história econômica. A Contradição e Processo é uma pérola. É a tese dele. É uma pérola. Que quem orientou foi eu. Então, você. Mas ele escreveu outros livros fantásticos. Né, sobre história econômica. Nossa, eu já falei. E ele é low profile, né? Precisamos republicar os livros. Nossa, o Fred é maravilhoso. E ainda canta e toca. É um fenômeno. É uma pessoa maravilhosa. Está aqui a homenagem nossa, né, Beluso? Ao grande Fred Mazzucchelli. O Fred é uma figura. A Contradição... Outro dia eu estava relendo. Contradição e Processo é uma pérola, cara. Sim. Você que orientou, né? Eu que orientei. Eu gosto do título porque faz referência à minha pessoa, né? Porque a Contradição e Processo. A Contradição e Processo está no Marx, nos escritos econômicos filosóficos. Você sabe que eu estava lembrando algo que você vira e mexe lembra? Eu estou passando um episódio com a minha família, mas deixa para lá. Mas eu lembrando da frase que você vira e mexe lembrar, do Marx. O burguês, ele chora mais a herança perdida do que o filho morto. É cruel, mas é verdade. Sarcasmo do velho barbudo. Sarcasmo, ele era... Mas é... Aproveita para explicar para quem está vendo a gente, que hoje em dia o pessoal não sabe quem é o Marx, quem é o Keynes. Eu sempre brinco com o Beluso, que assim eles vão perguntar que time que joga. Joga na Premier League. Não, mas o Marx é um autor que recebeu várias interpretações, muitas, né? A publicação de livros sobre ele é uma coisa assim devastadora, né? São muitos livros. E porque ele construiu ele falou assim, falando do regime do capital, vou observar esse objeto tal como estou vendo agora, né? E aí ele construiu de uma maneira muito sistemática, porque o pessoal fica falando sistemático, então ele começa com a mercadoria, da mercadoria ele vai para o dinheiro, só que aquela mercadoria, isso é que é o negócio da dialética, aquela mercadoria já é a mercadoria do sistema monetário. E todo mundo fazendo um parênteses, todo mundo faz confusão com a teoria do valor dele, achando que ela era da mesma natureza que a teoria do valor do Adam Smith e do Ricardo. Mas não é, porque o que ele está dizendo? Nesse sistema em que a troca é generalizada e que, portanto, exige a presença do dinheiro, né, você tem que considerar que o destino disso aí, o que empurra, a definição que ele tem, ele constrói depois as relações de produção, as forças produtivas, etc. Mas tudo isso, né, tem o objetivo de mostrar qual é a natureza última desse sistema. E aí ele diz que muita gente não deve dizer a acumulação de riqueza abstrata. O que é abstrata? Abstrata é monetária. Sim, né? Sem dúvida. Então eu e esse cara aqui ficamos escrevendo coisas muito inspirados por ele. Eu vou me autoconvidar. Posso fazer um... Pode, mas deixa eu fazer um autoconvite aqui de público e espero que vocês aceitem, pelo menos de público. Depois, se quiser me eliminar, me elimina. Eu queria entrar nessa roda de vocês aí, pode? Pode entrar, claro. Agora eu quero fazer um registro. O Beluso,
Ele falou, Zé Márcio, você fez esse negócio dos conversas, o Beluso deu a seguinte ideia, Beluso. Por sinal, Vamos chegar na próxima. Antes de você terminar, aquele prefácio do Conversas, pelo amor que ele faz a analogia Nossa. do Machado de Assis, Nossa. do bonde com os bondes, Nossa, que é isso. que tá no Conversa. Não, e outra coisa que ele Eu fez, sempre falo isso pra ele, aquele prefácio show, é demais, é um show. que ele usou o Machado. não. E eu vou dizer uma coisa que ele fez. Ele falou, Zé Márcio, você morava na Jaú, né? Você morava na Jaú. Zé Márcio, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um balanço de uma certa herança marxista, né? Você usou esse termo. E aí o Beluso chamou Fernando Henrique, você chamou Leda Paulani, você chamou Jorge Grespan, que aliás deu uma bela entrevista, né? O Marcos Nobre, você fizeram uma entrevista com Mas você. tinha o Janotti e o Roberto Schwartz. A do Roberto Schwartz, que ele fez no teu apartamento, ele publicou na Piauí, você sabe, né? Eu sei, você tem a... Então, e você aí... tem a degravação? Eu joguei tudo pro Gabrielzinho, Sim. Banco Fator, secretaria, eu agora... Ele me falou que... Eu vou agora, de público, assumir uma coisa. Quem bolou tudo foi ele. Vamos fazer um livro disso? Vamos, Carlos Nelson Coutinho. Tá? Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conde. Um livro maravilhoso. Pois é, eu acho que a gente pode editar esse livro. Vamos editar isso aí, pô, né? Na Contracorrente, acho que sim, na Contracorrente. Ela edita, entendeu? Pode deixar que vai editar. Porque a ideia é sua, você lembra? Tudo. Aí um dia nós fomos... Ele deu uma entrevista pro Fernando Henrique, e aí nós fomos jantar no Galetos, não da esquina da Augusta com... Da Alameda Santos? O outro lá da frente. Aí o Fernando Henrique tem uma admiração, um respeito por você, é impressionante, né? Aí ele falou, Beluso, você me leva para casa? Claro, o Beluso falou, claro. Não, é porque aí eu dispenso os motoristas e os seguranças, porque o ex-presidente, ele já era ex-presidente, tem motorista até o fim da vida. Ele é meu vizinho. Aí ele falou, você me leva, Léo? Porque aí eu dispenso que eles vão levar a Ruth, não sei aonde, o médico, no dia seguinte. A gente já estava tarde. A gente já tinha umas belas garrafas de vinho. Aí no caminho, o Beluso pergunta pro Fernando Henrique, o que você acha do Alckmin? Você fez uma pergunta não sacana, você perguntou. Não, eu queria a opinião dele. Aí ele falou, o Fernando Henrique gosta muito do Beluso. Beluso, é bom menino, mas falta mundo, né? Falta mundo. Aí o Beluso, porque os dois estavam disputando com a candidatura, sei lá. Sim. Aí o Beluso falou, e o Aécio? Beluso, esse tem mundo demais. Eu diria que ele é quase mundano. Aí nós demos uma gargalhada. Nós demos uma gargalhada. Aí ele quis qualificar. Não, deixa eu explicar. Que ele estava hospedado, ele falando para nós, né? Você lembra disso? Lembro. Ele falou, ele estava hospedado na fazenda em Cláudio, lá em Minas. Sim. E o Beluso, toca o telefone, eu estava ali perto, na sala. Ele atendeu. Não, a fazenda é do Aécio, da família do Aécio. O Fernando Henrique atendeu, né? Ele contando, Beluso, eu atendi. E aí, conversando, não sei o que, era Arósio, Ana Paula Arósio, aqueles olhos lindos. E aí passou 2, 3 dias, uma outra atriz linda, que também, namorada, ele falou, mas ele, na mesma semana eu atendi, ele estava hospedado lá, ele atendeu 2 figuraças. O Aécio era terrível. Era terrível, mas eu conheci o Aécio quando ele era uma espécie de... Office boy do avô, né? Office boy do avô. Ele vinha muito a São Paulo e tal. E depois ele... Mas segundo os mineiros, viu, professor? Eu vou muito para Minas. Como é que é? Segundo os mineiros, que eu vou bastante para Minas, tenho uma amizade lá, acho que ele é office boy de governador, porque eles sempre falam que o governador lá sempre foi a irmã. Agora, ele foi um bom governador de Minas. Foi. E aquele menino que... Você precisa ver onde ele mora. Não, ele foi um bom governador e esqueci o secretário dele lá, de administração, que foi depois... Ele foi um bom governador. Sim. O problema é que ele aí se reelegeu, não é isso?
E aquela gravação lá foi mortal, né? Aquela do ele pedindo para comprar o apartamento da mãe. Você sabe que a mãe foi casada com o Aloysio Faria, brigou com o irmão, o Gilberto. Aloysio Faria dono de metade de BH. E aí brigou, o irmão criou o Banco Bandeirantes no comércio. Sim. Então, ele era marido da segundo casamento da mãe do Aécio. Sabia disso? Não sabia, não. O prédio onde mora o Aécio, não vou dizer o bairro, não é um bairro o Sion, é igual na Barra, segurança armada. Não é um bairro bom? É uma classe média alta, mas não é. Não é tudo, mas o prédio é um, sabe, com segurança armado. Agora, que pena, né? Ele poderia... O avô chegou e não levou, e ele chegou e não... O Aécio era para ter sido presidente. Ele chegou e não levou, né? A política tem isso. Né? Eu tenho uma outra história do Tancredo, que na passagem e na construção da candidatura dele, eu não sei se você se lembra, criaram um grupo de estudos econômicos. Quem era o chefe do grupo? José Serra. José Serra, você sabe. Aí o Tancredo falou, não vou nomear esse cara. Ele falou para você. Ele falou para você, não vou nomear. O Beluso, por quê? Se eu nomeio ele ministro da Fazenda, o presidente é ele. Porque o Serra tem aquela coisa de acumular, né? Se eu nomeio... Não é, Beluso? Não falou isso? Falou. Quando eu estava nessa reunião aí, que eu não era nem membro, o Luciano Coutinho, que era membro desse grupo, né? O Tancredo apareceu, ele tinha mania de apertar a perna. O braço, as pessoas, pegou no meu braço. Não, nos homens era o braço, nas mulheres era a perna. Ele pegou no meu braço e falou assim: eu me arrependo muito de ter feito essa viagem para os Estados Unidos. Ele já estava, na verdade, sentindo os efeitos da enfermidade, né? Da enfermidade, E ele pegou no meu braço e falou: é difícil, né? Eu falei, doutor Tancredo. E logo depois ele morreu. Mas essa frase... Diverticulite. Essa frase dele é maravilhosa. Você está numa roda, fale muito das coisas, pouco dos outros, nada de você mesmo. Isso é bem mineiro. E nada de você mesmo, né? Impressionante. Isso é bem mineiro. Mas o Beluso, você ainda está... O que sai de novo de livro? Tá? Fora esse nosso da herança marxista, o que você está soltando aí de livro? Não, eu acabei de publicar o Avanças e Desavenças da Economia. Junto com o Natan Caixeta. Tem um menino que esteve aqui, menino brilhante. Brilhante. Brilhante, ele esteve aqui. Ele foi aluno da Facamp. E você sabe que a minha dissertação de mestrado, que aliás você fez parte da banca, eu estudei muito inflação, né? E nós fizemos, você fez o prefácio, algumas experiências de hiperinflação. Sim. E você fez assina o Dilson. O nome é Reflexões sobre a Inflação. Algumas experiências de hiperinflação, pela Paz de Terra. E aí que depois ele fazia uma optativa na PUC. No quinto ano, que chamava hiperinflação. Era bom esse curso. Não, e o Beluso me ajudou. O Beluso me ajudou a organizar o Teorias de Inflação. Inflação Inercial, Teorias sobre Inflação. Aquele outro livro. Do Plano Cruzado. É outro livro. E você falou assim, tem que ter, os caras não são da nossa linha, mas você falou, Zé Márcio, tem que pôr o texto do Sargent, para dar o molho, né? Você falou, você não concordava com expectativas nacionais, mas para dar o molho. Eu acho... Aí eu liguei para ele, né? Eu descobri o telefone, o Thomas Sargent. Eu no meu inglês macarrônico e tal, e papapá, e ele falou, mas ele fez meio assim um cu doce e tal, e eu peguei e exagerei. Falei, não, professor, esse seu artigo é muito importante, né? Esse programa de pesquisa, quiçá não, certamente um de vocês vai ganhar o prêmio Nobel. O ídolo lá, o Lucas.
Eu não sei que ano era isso aqui. O Lucas ganhou. Lucas ganhou. Não, o Sargent também. O Sargent ganhou? O Sargent ganhou. Eu sabia, o Lucas ganhou. sim, Não, o Sargent ganhou. E Ganharam sabe o que os aconteceu? Eu fiz agora, fiz uma moldura. Tá lá na minha sala. Passou uns anos. Eu demorei a descobrir. Lembra aquele livro Pera, deixa eu falar. do Sargent e do Lucas, que você dava para nós das hiperinflações? Sim. Foi você, não foi? Foi. Aí eu peguei e descobri o telefone dele, liguei, falei isso, fiz essa demagogia. Não é que... Acho que ele nem acreditava. Ele achou um exagero. Eu falei, vocês vão ganhar o prêmio Nobel. E ele descobriu meu e-mail, eu enquadrei. Um mês depois que ele ganhou, 1 mês ou 2 meses depois que ele ganhou o prêmio Nobel, pum! No meu e-mail, eu enquadrei. Senão a turma não vai acreditar. Ele agradecendo, fez um e-mail simpático. Falou, você tinha, porque 21 anos antes, eu falei, você ainda vai ganhar o prêmio Nobel? Ele mandou um e-mail para mim. Pô, ele deu sorte, né, o Sargent. Ele veio ao Brasil. Que ele mandou e-mail pro Zé, né? Porque ele manda para você. Não, mas ele que falou, põe para dar controvérsia. Aliás, você fez o deadline. Eu tinha que entregar para a editora e o Dilson não fazia. Ele fez o prefácio em 2 horas. É impressionante. Falou, vem, então senta aí, ó, o Dilson não vai. Falei, o Dilson não vai fazer. Ele falou, senta aí, lá em Brasília. Você era o secretário de Política Econômica. Ele fez o prefácio em 2 horas. Isso é. Eu falei, Beluso, o que é isso? O prefácio é do Dilson. Aliás, uma figura extraordinária. Quem assinou foi o Dilson, mas quem fez foi você. Uma figura extraordinária, o Dilson Funaro. Olha... E aí eu fui reclamar com o Fernando Henrique, o livro vendeu para burro, né? O Teoria da Inflação. Sim. Vendeu para burro. E eu não recebia nada de direito autoral. Eu fui reclamar com o Fernando Henrique. Assim, reclamar não, estava no apartamento dele. Ele falou, Zé Marcelo, não sabe que no Brasil 2 pessoas vivem de direito autoral? Olha a ironia dele. Como assim? O Jorge Amado e o Fernando Gasparini. Ele não pagava, tadinho. O Fernando era Fernando uma figura importante. Um grande cara. Grande cara. Grande cara. Você tem outra entrevista, Luizinho? Você tem live? Não é para o Thomas Sargent, não. Aí você falou para... Não, pega a parte de hiperinflações e vamos fazer... Aí fizemos algumas experiências de inflação, que é um pedaço do Teoria de Inflação Inicial. E eu lembro você dizendo, fantástico. Ele falou isso mesmo, falou o Beluso dizendo, o Keynes tem uma definição, porque o segredo das hiperinflações é que traz em si mesmo o germe de sua própria destruição. Vai diminuindo os intervalos de reajuste, né? Anual, semestral, mensal, semanal, diário, por minuto, e você falou uma frase que está no Keynes. Olha, o Keynes definindo hiperinflação é o seguinte: você chega numa choperia... Você fica na dúvida, você perde você perde 2 chopos. Porque o segundo você vai tomar quente, mas você garante o preço. Que puta definição, né? Impressionante. Mas então, essa coisa do plano cruzado, passar um pouquinho pela inflação alta, né? Que eu participei bastante desconfiado da efetividade daquilo. Porque você está falando de hiperinflação, se você vai olhar as hiperinflações, vamos pegar a hiperinflação alemã do pós-Primeira Guerra, depois que foram impostas as reparações de guerra. Que deu o livro do Lorde lá, Consequências Econômicas da Paz. E ele alertou, falou, olha, esse negócio não vai dar certo, né, que vocês estão fazendo com a Alemanha. E aí o que aconteceu, de verdade, qual é o fulcro, o impulso inicial da hiperinflação? É a fuga do marco. Assim como você teve aqui a fuga do cruzeiro, por causa da dívida externa. São muito parecidos. Os fenômenos são muito parecidos. Eu lembro que você mandou todo mundo estudar o ministro da Fazenda. Sartre. Hjalmar Sartre. Que, aliás, depois eu pedi para 34. A 34 publicou um livro autobiográfico, Meus Primeiros 75 Anos, é o título. Que figura o cara, não? Não, era um cara extraordinário. Ele foi ministro da Fazenda do
Hitler. do Hitler, né? Depois ele caiu em desgraça, em 1938 ele caiu em desgraça, mas ele teve que responder ali em Nuremberg. Ele teve que responder. Teve que responder em Nuremberg. Né? Mas ele serviu depois disso, como consultor de várias... Um que escapou de Nuremberg, que é um cara que você admira, eu também admiro, estava relendo até o Benedito Nunes analisando, é o Heidegger, né? Sim. Grande cara, hein? O Heidegger, por que ele teve que cumprir essa dolorosa situação? Porque ele era reitor da universidade, não me lembro qual era a universidade. Acho que de Berlim, pode ser não. Pode ser, mas não era uma universidade... Munique, pode ser? Munique, é. E ele era reitor, e quando ocorreu o golpe nazista, né? E ele tem discursos que comprometedores, né? Muito comprometedores. De apoio. 6. Tanto que a namorada dele, Hannah Arendt. Hannah Arendt, foi namorada dele, se separou, né? Pouco antes dela fugir, né? Aí ela fugiu, porque ela era judia. Mas você sabe que eles até o fim mantiveram, claro, um período por correspondência e tal, mas até o mantiveram, sim. Até o fim ela gostava dele. Ela, no fim, acho que ela gostava da cabeça do cara. Porque devia ser um negócio impressionante, o cara. A cabeça do cara é um negócio. Porque o Ser e Tempo, até hoje, é impactante, né? Sim. Que inspirou também o Sartre, né? Impressionante. O cara é um monstro. O cara é um monstro. Agora, o ruim é a sacanagem que ele faz com o preceptor dele, né? Ele tira o cara de referências biográficas. Ele não era um grande como pessoa, mas como intelectual. Eles moravam num lugar bem afastado. Floresta Negra, né? Floresta Negra. Que lugar, né? Floresta Negra. Morava na Floresta Negra. O cara era um monstro. Mas ela era uma pessoa extraordinária. Essa Hannah Arendt é uma pessoa extraordinária. Ela tem um livro chamado Homens Livres em Tempos Difíceis, em que ela conta a consagração papal do João XXIII. Ela foi a Roma para acompanhar a cerimônia e se hospedou num hotelzinho simples. E aí, quando ela saiu do quarto, etc., ele encontrou com a arrumadeira do hotelzinho, né? E aí a arrumadeira perguntou: onde é que a senhora vai? Ela falou assim: eu vou à consagração do Papa João XXIII, né? Aí a moça, a arrumadeira, disse o seguinte: minha senhora, como um homem como João XXIII pode ser Papa? Ele é tudo aquilo que a igreja hoje em dia não é, porque era o Pio XII, né? Que se juntou aos nazistas. Também é problemático. Então, como pode um homem desses... O que será que está acontecendo? As pessoas não perceberam nada, os que votaram nele. E ele era um candidato azarão, né? Azarão. Esse que morreu agora, o Francisco, me simpatizava. Extraordinário. Me simpatizava com o cara. Extraordinário. Jesuíta, ele conhece bem. Eu, como cristão... Jesuíta, né? Eu, como cristão não praticante, mas não praticante, carregando todas as princípios você como do cristão, eu estou cristianismo. lembrando agora um negócio que eu chorei. Nós fizemos uma homenagem aos 75 do Beluso e todo mundo falou, né? Todo mundo falou e a última fala foi dele. Ele fez uma digressão sobre Incarnation of God. De chorar. Todo mundo chorou, ele chorou também. Do Hans Kung. Você lembra disso? Uma homenagem, a Casa do Saber fez uma homenagem para ele. Você está trazendo essa mesa muito no praticante ultimamente. Não, cara, o discurso do Beluso
Porque tem uma ocasião, a gente estava lá no Delfim, o Rego, você leu? Ele descobriu, porque eu frequento uma igreja, hein? E o garçom, isso está no livro, né? O garçom é meu amigo, porque é porteiro da igreja. E é o que servia o Delfim no Roma. E ele descobriu com o garçom que eu frequentava a mesma igreja. O Rego. E aí nós conversamos. O Rego, você é quase um teólogo. Aí ele falou assim: você leu a biografia do Hegel sobre a vida de Jesus, né? O Sim, é uma obra de juventude. Eu li 3 vezes. Você leu, Hegel? Vamos fazer. Aí ele leu, ele marcou, fizemos 3 sessões. Ele leu, e eu li também, que eu sou um CDF, não tenho 10% da inteligência dele, eu sou CDF. Aí eu reli, fizemos 3 sessões. Aí chega um dia o Paulo Iocota, falou: pô, vocês, o que vocês estão? Jesus, pô, vocês estão estudando a vida de Jesus, o Iocota. Aí a resposta do Delfim é maravilhosa. O Iocota, o Paulo, é o único sujeito na história da civilização que o tempo é contado antes e depois dele. Será que é importante? O Delfim, é verdade. O Delfim era... Olha que frase. O Iocota, você acha que o cara não é importante? É o único ser humano na história da civilização que o tempo é contado antes. O cristianismo foi uma ruptura com a antiguidade, né? Que eu na verdade... Não, mas o Delfim, ao contrário de você, que você é um cristão, o Delfim era meio... Ele era católico. Ele é católico, mas ele não era um cristão. Assim, mas ele gostava da reflexão, né? Pô, o cara doar 101 mil títulos para a USP. Que fenômeno, não? E ele gostava demais de você, né? Eu me dava muito bem com ele. Ele respeitava o Beluso, muito, muito. Eu fui ao lançamento da candidatura dele para deputado, a primeira, fomos lá, tal. Ele tinha já saído do governo, eu tive várias divergências com ele naquele tempo. Mas né? Ele gostava de você. Mas nós nos dávamos bem, porque tinha uma outra esfera de relação, exato. Que era mais intelectual, etc. Ele era um grande intelectual. Mas eu preciso ir embora. Vamos terminar. O professor Beluso precisa ir embora. E, pô, uma honra, Beluso. Você precisa prometer. É a segunda vez que você vem. Mas brevemente... Volta, que a casa é sua. A casa é sua. Muito obrigado. Manfred, você já teve também. Essa é a 3ª vez que você está aqui. A casa é sua, viu, Manfred? Obrigado a todos. Tivemos hoje uma entrevista especialíssima com o professor Beluso. E até o próximo episódio.